Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao evento produzido e realizado pela Ecolab. Conecta Ecolab. Para dar as boas-vindas, chamamos ao palco o diretor da divisão institucional da Ecolab, senhor Alexandre Sanches. Vamos aplaudi-lo. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de começar hoje dizendo uma frase que eu vi muito tempo atrás, que tempo é uma questão de preferência, e eu acho que é a melhor forma de agradecer a todos vocês, pelos que estão presentes, que estão acompanhando a gente pela transmissão, que é uma honra para a gente saber que vocês optaram usar o tempo de vocês tão precioso aqui com a gente hoje. Vou tentar ser breve na minha apresentação. Eu queria falar de dois aspectos muito importantes para a gente. Um deles, a gente fala sempre muito sobre segurança dentro da Ecolab. Começamos todas as apresentações falando sobre segurança e eu queria, se puder, passar o slide. É isso aí. Essa é uma foto. A gente estava discutindo como abordar o tema segurança aqui dentro, e só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje na nossa frota 800 veículos. E um dos principais objetivos nossos é garantir que todas as pessoas que usam esses veículos saiam de casa e voltem para casa de forma íntegra, né? Com a maior segurança possível. A gente tem uma série de mecanismos para monitorar e garantir que a gente reduz os riscos da maior forma possível. Por que eu estou falando sobre isso? Nossa preocupação com segurança não é simplesmente com os nossos associados. Ela se estende a dois outros níveis maiores, que são os nossos clientes. Então, acho que é muito fácil todo mundo visualizar como um piso escorregadio dentro de uma cozinha, de um ambiente, uma área pública, pode gerar um acidente e que a pessoa que está circulando, trafegando, possa se machucar. Então, a gente sempre pensa muito, quando desenvolve os nossos produtos, de como eu vou trabalhar um ambiente mais seguro para os nossos clientes. E o espectro máximo dessa questão de segurança é quando a gente fala do cliente do nosso cliente. E se a gente for traduzir isso para os serviços de saúde, eu acho que o grande objetivo de qualquer paciente, que é o nosso cliente final, é ficar o menor tempo possível dentro do serviço de saúde, do hospital. E quando a gente fala sobre segurança, a gente vai falar bastante sobre isso hoje durante o dia, como é que a gente pode trabalhar para fazer com que, durante o tempo que o paciente estiver utilizando os nossos serviços dentro do hospital, qualquer serviço de saúde, que o bem-estar impere na maior parte do tempo possível. Como a gente reduz os riscos de acidente, infecção hospitalar, por exemplo, é um dos casos que a gente trata com bastante seriedade. Como é que a gente faz isso? Próximo slide. Só falando brevemente sobre a Ecolab, né? A Ecolab é a maior empresa do mundo no ramo de higiene e sanitização. A gente atua em vários segmentos e vários setores. E tem dois números aqui que eu gosto de falar bastante. Lá embaixo vocês vão ver, a gente atua em 170 países, etc. Mas embaixo vocês estão vendo que mais da metade dos nossos associados trabalham no campo. Então, o nosso foco sempre foi estar frente ao nosso cliente. A gente investe 200 milhões de dólares por ano em tecnologia e desenvolvimento, através dos tantos centros de pesquisa que a gente tem ao redor do mundo. E esse investimento, tanto na parte de equipamentos, produtos, inovações, dosadores, novas tecnologias, novas químicas, ele existe para poder habilitar cada vez mais e facilitar, fazer com que o nosso trabalho de campo seja mais eficiente. Então, apesar de a gente desenvolver tecnologias, e agora muito falando sobre digital, a gente nunca vai abrir mão de ter o nosso funcionário, o nosso associado, frente a frente com os nossos clientes, aprendendo com os clientes, ensinando. Não adianta nada você ter a melhor tecnologia do mundo se você não tem alguém dentro do teu site, dentro do teu estabelecimento, para poder te ensinar como é que você usa esse produto da melhor forma possível. Então, um pouco sobre a Ecolab, um pouco sobre segurança, como é que a gente vê tudo isso. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos, tanto na transmissão como aqui presencial. E eu passo a palavra de volta para o nosso mestre de cerimônias, Eduardo. Muito obrigado. Antes do Eduardo começar, a gente vai passar um vídeo rapidinho, que vai ser uma demonstração pequena do que a gente vai discutir, e já para começar a fomentar um pouco as ideias dentro do nosso bate-papo que a gente vai desenvolver aqui. Obrigado.
Nós estamos reunidos hoje aqui para falar sobre o tema: é possível conseguir mais saúde com menos recursos? Para abordar esse tema, convidamos ao palco os seguintes especialistas. Professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP, professor do mestrado profissional da FGV, ex-presidente da Anvisa, 1999 a 2003, e ex-CEO do Hospital Sírio-Libanês, 2007 a 2016. Vamos receber o senhor Gonzalo Vecina. Enfermeira graduada pela USP, mestre em ciências pela Unifesp, especialista em controle de infecção hospitalar e administração hospitalar, pós-graduada em desenvolvimento organizacional e enfoque sistêmico na administração pela FEA-USP, coautora do Manual da Anvisa Limpeza e Desinfecção 2012, coautora do livro Gestão dos Serviços de Limpeza e Desinfecção de Superfícies e Processamento de Roupas em Serviços de Saúde. Primeira presidente e sócio fundadora da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar. Diretora e consultora da AT, Assessoria e Treinamento em Serviços de Saúde. Vamos receber a senhora Silvana Torres. Head de Microbiologia na Ecolab Brasil, graduada em Ciências Biológicas, especialização e identificação em fungos anemófilos na USP, microbiologista com mais de 25 anos de experiência em testes com biocidas, manutenção de cepas, controle de qualidade em microbiologia, trabalhos com normas internacionais. Vamos receber a senhora Cris Francisco. Além desses três especialistas, teremos a participação de outros muito especiais, que são, evidentemente, vocês. Por isso, o formato desse evento serão os palestrantes e mais esta cadeira, para que você possa estar aqui conosco e expor também o seu ponto de vista e trocar experiências valiosas conosco. Para iniciar essa discussão, nós preparamos algumas questões baseadas em dois eventos que ocorreram esse ano. Um, no final de junho, nos Estados Unidos, chamado Produtividade Hospitalar, organizado pela instituição de pesquisa Brookings de Washington, e o outro evento, realizado em setembro na Suíça, chamado Conferência Internacional de Prevenção e Controle de Infecção. No primeiro evento, foi divulgado que os hospitais americanos não estão progredindo em produtividade da forma como hoje é medida, ou seja, custo por leito. Porém, se observarmos os resultados em termos de saúde e reincidência o que ocorre é um aumento no nível de saúde. No segundo evento, que foi o mais direcionado à higienização hospitalar, levanta novamente o ponto de melhoria na eficiência dos resultados e como a prática desses processos reduz as reincidências, economizando milhões de dólares em tratamentos. Lembramos, mais uma vez, que este evento está sendo transmitido via internet e queremos, desde já, agradecer também a todos os internautas que estão nos assistindo ao vivo. Vamos, então, começar as nossas perguntas aos nossos especialistas, e lembrando mais uma vez que este evento conta com a participação de vocês. Vocês que estão aí são a quarta cadeira. Primeira pergunta: vocês acreditam que o custo hospitalar deve levar em consideração o aumento na qualidade hospitalar? E se sim, como os hospitais poderiam divulgar o incremento de seus resultados, não somente financeiros, mas também em melhoria de saúde? Bem, bom dia a todos, a todas. Queria
cumprimentar o esforço da Ecolab aí com o Alexandre de fazer este evento e de fazer ideias circularem, né? Esse atrito provocado pelas ideias circulando certamente gerará novos conhecimentos e nós poderemos nos beneficiar disto. No que tange essa questão da produtividade, eu acho que é o ponto nevrálgico que nós temos que abordar hoje. A medicina é famosa por incorporar tecnologia como se incorporam cascas numa cebola, né? Você põe uma casca a mais e não abandona nenhuma casca. Ou seja, você começa a incorporar tecnologia, os custos sobem e, aparentemente, nada muda. Então, há um desafio muito grande neste tempo que nós estamos vivendo, particularmente por causa dos últimos 20, 30 anos de profundo, violento desenvolvimento tecnológico, em enfrentar o desafio dos custos crescentes da saúde. E isso, é óbvio, tem a ver com essa questão colocada da produtividade. Por um lado, nós temos que tomar cuidado com essa ideia de cortar custos, e, por outro lado, nós temos que tomar cuidado com uma outra ideia, o que é resultado em saúde. Então, o resultado não necessariamente é mais pacientes por leito. O resultado não necessariamente é uma maior rotatividade dos leitos. O resultado provavelmente seja se nós conseguirmos medir qualidade de vida. Anos ganhos com qualidade de vida. Por isso que hoje nós estamos vivendo no setor saúde, hoje já mais quase uma década nós estamos vivendo isso, estamos vivendo um deslocamento da discussão sobre qualidade para a discussão sobre segurança. De certa maneira, segurança fagocitou, para usar um termo aqui da crise, né? Fagocitou a discussão sobre qualidade. E aí vem a questão, né? Qualidade custa mais? Se você sabe o que é qualidade, qualidade não custa mais, porque o seu produto tem embutido nele a qualidade que você quer que ele tenha. Então, a qualidade é algo que eu desenho e embuto no meu processo de produção. Então, qualidade não custa mais, custa exatamente aquilo que eu quero que ele custe. Eu vou fazer um processo qualquer, eu desenho esse processo com a qualidade que eu desejo obter do produto final e, portanto, os recursos que eu tenho que alocar para obter aqueles resultados estão alocados. Qualidade custa exatamente aquilo que eu quero que custe. Agora, nós, de uma forma leiga, né, entendemos sempre esse negócio que a qualidade custa mais. Primeira questão, qualidade não custa mais. Agora, segurança é diferente. E tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Segurança custa um pouco mais. Você pode resolver o problema do custo da segurança a partir do aumento da eficiência dos seus processos. Mas segurança custa mais. Por que segurança custa mais? Porque significa criar barreiras. Então, enquanto qualidade é exatamente o que eu quero, a segurança significa levantar novas barreiras para evitar eventos adversos. Então, a segurança, ela pode custar mais. Se ela não trouxer como benefício, além de evitar os eventos adversos, ela não trouxer como benefício, por exemplo, a questão do aumento da eficiência, aumento da produtividade. E aí é uma relação entre processos e tecnologia que eu utilizo para obter aquele resultado que eu estou esperando. Por exemplo, o resultado pode ser, como foi mencionado aqui agora de pouco, da diminuição de quedas. A nossa sexta meta internacional, a redução de quedas. O produto que eu tenho que utilizar para tornar os pisos menos deslizantes, ele certamente deve ser uma barreira a mais e terá um custo. Agora, se eu conseguir evitar quedas ou
diminuir significativamente o número de quedas, isto vai ter uma consequência para o meu processo do ponto de vista de produtividade. Então, a pergunta básica que está sendo feita, se é possível fazer mais com a mesma quantidade de recursos, depende. Depende do quanto você souber sobre os seus processos e de como você vai utilizar a tecnologia que está à disposição para produzir os resultados esperados, ou seja, o aumento da produtividade com a melhoria da segurança. Então, basicamente, ficamos por aí por enquanto. Vamos passar, então, para a próxima pergunta. É possível conseguir ambientes mais seguros com os mesmos recursos? A discussão sobre qualidade. E aí vem a questão, né? Qualidade custa mais? Se você sabe o que é qualidade, qualidade não custa mais, porque o seu produto tem embutido nele a qualidade que você quer que ele tenha. Então, a qualidade é algo que eu desenho e embuto no meu processo de produção. Então, qualidade não custa mais, custa exatamente aquilo que eu quero que ele custe. Eu vou fazer um processo qualquer, eu desenho esse processo com a qualidade que eu desejo obter do produto final e, portanto, os recursos que eu tenho que alocar para obter aqueles resultados estão alocados. Qualidade custa exatamente aquilo que eu quero que custe. Agora, nós, de uma forma leiga, né, entendemos sempre esse negócio que a qualidade custa mais. Primeira questão, qualidade não custa mais. Agora, segurança é diferente. E tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui hoje. Segurança custa um pouco mais. Você pode resolver o problema do custo da segurança a partir do aumento da eficiência dos seus processos. Mas segurança custa mais. Por que segurança custa mais? Porque significa criar barreiras. Então, enquanto qualidade é exatamente o que eu quero, a segurança significa levantar novas barreiras para evitar eventos adversos. Então, a segurança, ela pode custar mais. Se ela não trouxer como benefício, além de evitar os eventos adversos, ela não trouxer como benefício, por exemplo, a questão do aumento da eficiência, aumento da produtividade. E aí é uma relação entre processos e tecnologia que eu utilizo para obter aquele resultado que eu estou esperando. Por exemplo, o resultado pode ser, como foi mencionado aqui agora de pouco, da diminuição de quedas, a nossa sexta meta internacional, a redução de quedas. O produto que eu tenho que utilizar para tornar os pisos menos deslizantes, ele certamente deve ser uma barreira a mais e terá um custo. Agora, se eu conseguir evitar quedas ou diminuir significativamente o número de quedas, isto vai ter uma consequência para o meu processo do ponto de vista de produtividade. Então, a pergunta básica que está sendo feita, se é possível fazer mais com a mesma quantidade de recursos, depende. Depende do quanto você souber sobre os seus processos e de como você vai utilizar a tecnologia que está à disposição para produzir os resultados esperados, ou seja, o aumento da produtividade com a melhoria da segurança. Então, basicamente, ficamos por aí por enquanto. Nós temos alguém na nossa plateia que gostaria de vir aqui, dar a sua opinião. Não se acanhe, por favor, esse evento é participativo, nós contamos com a participação de todos os senhores. Essa cadeira está colocada aqui à disposição de vocês. Alguém? Não? Vamos passar então para a próxima pergunta. É possível conseguir ambientes mais seguros com os mesmos recursos? Posso começar? Bom dia a todos. A minha resposta seria inicialmente não, né? Então, o que acontece? Cada ano nós temos mais tecnologias, né?
nem todos os hospitais, serviços de saúde absorvem todas, nem todas têm recurso para isso. Por quê? Porque cada tecnologia tem um custo. E, ao meu ver, esse custo é um investimento que está se fazendo não só para o profissional, para o colaborador, como para a própria instituição, visibilidade, melhora dos indicadores. Agora, qual que é o grande desafio quando eu falo de limpeza hospitalar? Quando você fala de novas tecnologias que eu tenho que investir. É fazer o que eu tenho que fazer para que o administrador, para que os demais gestores ligados, direto ou indiretamente, com o serviço de limpeza, comprem a ideia da necessidade que eu tenho de adquirir essa nova tecnologia. Então, ninguém pode se iludir que eu vou chegar e vou pedir, e porque eu sou mais simpática, eu vou receber um sim. Eu tenho que apresentar motivos. E quais seriam esses? Eu preciso de argumentos, né? Então, esses argumentos poderiam ser a construção de indicadores. E indicadores não é uma coisa do outro mundo, é uma coisa básica, exigida por qualquer órgão que acredita os hospitais. Então, quem está passando por acreditação ou quem já passou sabe o que eu estou falando. Então, é a única coisa. Então, você tem que ter visibilidade, você tem que mostrar o porquê. E não é só isso. Uma outra coisa que você pode fazer e que vai ajudar tanto a tua instituição como outras instituições seria o estudo de custo-benefício. Você pode pedir para ficar por um tempo com aquela tecnologia nova, seja um químico, um produto químico, seja uma máquina para lavar um piso, para lavar e fazer desinfecção. Então, você fica com aquele produto para fazer um teste. Você vai até beneficiar a própria empresa que está cedendo o material. Por quê? Porque você vai ter um resultado de custo-benefício, né, que vai beneficiar tanto a tua instituição, para assegurar que possa ser aprovado e comprado, né, como você pode publicar, que é uma coisa que pouca gente nesta área faz. Então, você vê muita publicação do que os médicos fazem, dos resultados que eles conseguem, do que as enfermeiras fazem, de controle de infecção. Está cheio. Quando você fala de limpeza, pouca gente publica, e tem muita gente que faz coisas maravilhosas. Então, tem que ganhar visibilidade. Não adianta, todo mundo quer saber. É o benchmark, né? O networking. Você quer saber dos outros hospitais, se deu certo, se não deu, não significa porque não deu certo em um que não vai dar certo para você. Você primeiro tem que fazer a análise, né? Como estamos, como ficamos após esse produto, após essa máquina. Tá? Então, esse é um ponto. Mas, outra coisa é que tem que ter um compromisso, né, que eu diria, tanto das empresas que são contratadas para trabalhar na limpeza dentro de um hospital ou outro serviço de saúde, ou os gestores dos próprios serviços, com o gerenciamento de risco. Então, eu estou muito acostumada a entrar em alguns hospitais, outros já entenderam bem isso, porque se trabalha em equipe multiprofissional, mas eu entro em alguns hospitais e o que eu vejo? Um departamento, um serviço de gerenciamento de risco afastado dos demais. A limpeza nem sabe o que eles fazem. Já está tudo errado. Tem que estar tudo integrado, tem que estar engajado na cultura de segurança, né? Então, é importante esse trabalho, essa equipe multiprofissional, trabalhando em pró a mesma coisa. Todo mundo quer diminuir risco, com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, com a equipe de limpeza. Todo mundo tem os mesmos objetivos. Então, vamos ver onde que entra a parte de quem. Tá? Só que, para essa missão de gerenciar riscos, diminuir os riscos na instituição, provocar um ambiente mais seguro, existem vários fatores que podem contribuir para que isso não aconteça. Então, pode deixar até para outras questões para a gente discutir, mas, dentre eles, dimensionamento inadequado de material,
de pessoal, de equipamento, né? É muito comum hoje a gente ver num serviço um funcionário fazendo serviço de 3. Vai tornar o ambiente seguro como? Vai diminuir o risco como? Ele vai estar exaurido, cansado, não vai executar os processos corretamente, né? Então, a mesma coisa com aquisição de produtos, né? Não padroniza, ou padroniza incorretamente 4, 5 produtos. Gente, se tiver num carrinho 4 produtos, os funcionários vão usar os 4. Ele simplesmente vai favorecer a mistura, vai favorecer a confusão. Você tem que padronizar o menos possível. Por isso que, hoje em dia, tem a nova tecnologia, 2 em 1, 3 em 1. Por quê? Porque ele vai agir em múltiplas superfícies, né? Não precisando um para piso, outro para mesa de cabeceira. Não. Então, você tem um produto, né, no máximo naquele carrinho, não vai ter misturinha, tá? Não vai ter confusão, e aquele produto eu tenho que ter certeza que ele age na grande parte das superfícies, né? Então, esse é um ponto de produto, né? O outro tem muito hospital ainda com produtos domésticos, gente. Isso é um absurdo. E eu estou falando isso de hospitais considerados muito bons. Você vai em qualquer lugarzinho, você vai encontrar produtos domésticos. Então, padronizar o produto correto, né? E, resumindo, né, eu diria, como no início, não, você não vai sem segurança, sem investimento e com as velhas práticas perigosas, você não vai conseguir um ambiente seguro. Então, velhas práticas perigosas, uso de pano de chão em rodo. Ah, mas a maioria não. Não, a maioria usa pano de chão em rodo no Brasil, né? Então, não vejam uma realidade por São Paulo. Nós temos que estender isso. A maioria usa pano de chão e rodo. O meu livro está na 4ª edição. Da 2ª edição em diante, eu não pus mais técnica de pano de chão e rodo, justamente para não incentivar. Mas, vira e mexe, eu recebo e-mail. Ah, você poderia descrever? Não tem como dar certo a técnica de pano de chão e rodo, fora o risco de acidente ocupacional com pérfuro cortantes. Tá? Então, esse é ponto. Produtos, voltando a produtos, os produtos com nova tecnologia, ele não tem o odor, aquele odor forte daqueles velhos e antigos produtos que as pessoas insistem em comprar porque eles são baratos. Só que eles não são aceitos, nem pelo paciente, que eles vivem reclamando do odor, e, principalmente, dependendo do problema de saúde que ele tem, piora a sensibilidade dele, ele não aceita. O funcionário, ele fica exposto a produtos muito poluentes, muito tóxicos, com odor forte, e está aumentando muito o número de asma. Baseado em que eu estou falando? Aqui no Brasil? Não. Eu assisti uma apresentação de uma médica do trabalho da Califórnia. E ela ia falar de saúde ocupacional. A última coisa que eu podia imaginar é que ela ia fazer a abertura da apresentação falando da limpeza. Fiquei feliz. Então, ela falou da limpeza e foi falando dos números alarmantes de crescimento de asmáticos dentro do serviço de limpeza e desinfecção de superfícies, por inalar os produtos considerados tóxicos, perigosos, mais poluentes, etc. Nós não temos números para mostrar aqui. A gente tem que trabalhar em parceria com a medicina do trabalho. É importante. Quantos são alérgicos a látex? Quantos têm problemas com produtos químicos? Quem está desenvolvendo asma? Quem não tinha e passou a ter agora? A gente vê na prática, mas a gente não sabe o número. Então, tem que construir indicadores aí disso daí. Tanto é que a tendência agora,
mundial, por um desses eventos que foi citado aqui, a Patrícia mesmo disse, né, que a tendência mundial é diminuir o uso de sprays. E o que a gente usa em hospital? Spray. É borrifador para cá, é borrifador para lá. Eu até ensino, quando eu dou treinamento, a técnica. Mas a gente sabe que, por mais técnica que tenha, aquilo ali, você não trabalha de máscara. O funcionário da limpeza não usa. Ele só usa quando tem algum tipo de precaução que exija isso. Mas, fora isso, não. E ele está em contato com o produto, não é 5 minutos. São 8 horas ou 12 horas. Então, é diferente de você fazer a faxina na tua casa. Tá? Então, finalizando, sem investimento e com velhas práticas, você não consegue um ambiente seguro. Essa é a minha opinião. Eu queria fazer primeiro, reforçar essa ideia de gestão de risco, que é uma ideia relativamente nova no nosso meio. Quer dizer, unir a questão da qualidade, a questão do controle de infecção hospitalar e os feedbacks que a gente tem na utilização de medicamentos, de tecnologia, tecnovigilância, farmacovigilância, quer dizer, olhar para esse conjunto de coisas como se elas estivessem concatenadas, né, a partir do que nós estamos chamando de gestão de risco. Então, ter um gerenciamento de risco na instituição faz com que você tenha ações que certamente terão mais eficiência se estiverem olhando para o ambiente hospitalar de uma forma integrada, né? Então, essa é a primeira colocação. A segunda colocação é que nós estamos num momento do processo de produção de serviços de saúde, particularmente aqui no Brasil, em que nós estamos próximos a uma viragem, é um ponto de viragem, né? Nós estamos forçados, eu acho que isso é uma questão de mais 2 anos, sair do modelo do pagamento por serviço prestado, fee for service, para algum outro modelo de pagamento. Bundle, valor. Certamente o que seria o mais adequado seria caminhar para o valor. Acho que, dadas as nossas dificuldades de conseguir mensurar o que fazemos e o resultado do que fazemos, nós vamos demorar mais tempo para caminhar para o modelo de pagamento por valor. Mas nós vamos ter que sair desse modelo do pagamento por serviço prestado, fee for service. Quando você olha para o componente, que é o componente que faz com que nossos custos de assistência à saúde explodam, que é o componente chamado de sinistralidade, né? Sinistralidade, o que é? É uso de serviços, né? Basicamente é uso de serviços. Nós estamos sobreusando os serviços. Por que nós estamos sobreusando os serviços? Porque existe um estímulo à utilização. O pagamento por serviço prestado é um estímulo à utilização. Então, nós temos que sair desse estímulo à utilização e passar para um estímulo que eu devo usar os recursos que eu necessito utilizar para obter os melhores resultados. E não utilizar exclusivamente porque aquilo agrega uma receita ao processo de atenção à saúde. Então, este caminho é um caminho que nós estamos começando a construir agora. Então, essa ideia vai obrigar com que nós tenhamos um olhar diferente para a segurança. Então, reinternações vão passar a ter um valor diferente. Mortalidade vai passar a ter um valor diferente. A extensão da média de permanência, particularmente por eventos adversos, qualquer tipo de evento, seja infecção hospitalar, seja a utilização inadequada de medicamentos, erros acontecidos, quedas, enfim, cirurgia, todas as 6 metas e mais algumas que não fazem parte das 6 metas, vão passar a ter uma importância maior. É lógico que há um processo, isso não está acontecendo, nem vai acontecer de repente. Nós estamos desenhando um processo, onde a ponta mais visível do iceberg é consumo excessivo.
A ponta menos visível desse iceberg, com certeza ainda submersa, é melhorar a segurança do processo assistencial. Agora, que isto está chegando e é irreversível, não tenho dúvida. Então, nós temos que nos preparar, primeiro, para mudar nossos processos, e segundo, para conseguir medir o resultado desses novos processos que nós teremos que construir. Se não medir, não vai ter jeito. Então, temos que ter condição de medir. Muito poucos hospitais estão preparados para medir e para apresentar esses resultados para os nossos clientes. E para os clientes dos nossos clientes, que é o mais importante, que também vão ter que aprender um pouco sobre a importância de ter esses resultados de forma mais perceptível, né? Basicamente. A senhora quer concluir alguma coisa, senhora Cris? Nós temos aí na nossa plateia alguém que queira fazer a sua colocação. Por favor, vamos aplaudi-la. Só queria colocar alguns pontos que eu observo no mercado hospitalar. O senhor falou do olhar, falou dos riscos, a Silvana falou dos gestores. O problema é o olhar que os gestores têm para o custo. A enfermeira fala assim, ou um profissional, né, de higiene e limpeza: meu hospital é muito pobre e não pode comprar um produto de qualidade. Gente, se ela não pedir um produto de qualidade, ela nunca vai ter, né? A Silvana falou dos carrinhos com 4 produtos diferentes. Eles não... eles misturam mesmo, não tem... tem problema de risco ocupacional, né, quando acontece isso. Você tem o problema de lixo, você tem problema de armazenagem. Hoje, cada vez mais difícil, né, você conseguir espaço nos hospitais para armazenar produtos. Quando você coloca um produto, como a Silvana falou, com tecnologia, né, de usar 2 em 1, você reduz o espaço, reduz o lixo hospitalar, o risco ocupacional, né? Mas e o olhar do gestor dos hospitais? Porque é caro. É caro quanto? Quanto custa uma infecção hospitalar? Quanto custa a ausência de um profissional ali que não foi trabalhar porque ficou com asma ou alguma outra deficiência, né, de saúde? Então, os gestores dos hospitais, principalmente fora de São Paulo, precisa mudar um pouco, né? O doutor Vecina falou. É uma tendência, mas eu acho que o Brasil está demorando um pouco, né? A qualidade de um produto é essencial num serviço, porque você consegue reduzir o tempo de internação, você consegue compatibilidade com equipamentos, né? Tem equipamentos caríssimos em hospitais que precisa ter produtos de qualidade com compatibilidade. Mas o olhar é que tem que mudar dos gestores, né? Concordo e gostei muito das suas intervenções, né? Minha vida é a vida de gestor, certo? Então, ela estava falando para mim, né? Eu senti, pelo menos. Né? Quer dizer, a Silvana não estava nessa posição, assim, de que sou eu o último elo da cadeia alimentar, né? Essas coisas são coisas importantes e elas têm a ver também... Tem um ditado espanhol
muito interessante, que foi forjado na primeira batalha dos espanhóis contra os mouros, que foi uma bobagem que os espanhóis fizeram, expulsar os árabes da Espanha. A Espanha era muito melhor com os árabes, né? Vejam Granada, aquela coisa linda e tal. Mas os reis vieram, os reis católicos, e resolveram pôr os árabes para correr, e os árabes correram. E aí, na primeira batalha, a Batalha de Covadonga, os espanhóis perderam a batalha. E aí um espanhol muito sacana falou: "E vinieron los sarracenos y nos dieron un palo, porque Dios ayuda a los malos cuando estos são más que los buenos." De certa forma, ele tinha razão, né? Quer dizer, Deus ajuda os maus quando os maus estão em maior número que os bons. Então, qual é a tarefa que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o número de bons, né? E esse negócio é um negócio que tem a ver com indicadores, com eu saber, com construção do conhecimento. Quem sabe não faz errado, quem sabe faz certo. Você não passa o dia inteiro trabalhando e chega em casa e fala para o meu filho: "Hoje eu fiz tudo errado, estou feliz para burro." Não, você faz o possível a fazer certo e chegar em casa e dizer: "Hoje estou feliz, acertei, salvei vidas", assim por diante. Então, o que nós temos que fazer? Temos que gerar conhecimentos, como ela falou, mostrar, conseguir demonstrar que o que eu estou fazendo é melhor. Às vezes isso não é fácil. Eu tenho pelo menos 2 eventos na minha vida que eu acho que vale a pena mencionar. Um deles, eu era diretor do Instituto Central do HC e responsável pelo sistema de compra do HC, presidente da Comissão de Julgamento e Licitação, esse tipo de coisa. O HC foi o primeiro hospital no Brasil, público, estatal, foi o primeiro hospital no Brasil a introduzir sistema fechado. Soro, com sistema fechado. E foi introduzido lá, por quê? Porque nós tínhamos condição de perceber a qualidade marginal do sistema fechado versus o sistema aberto. Porque nós fazíamos 2 coisas. Nós trabalhávamos com pacientes extremamente graves e com uma medicina extremamente conhecedora desses processos de atenção. Quem não sabe medir a diferença entre usar um sistema aberto e um sistema fechado vai constar usando um sistema aberto. Você não consegue mensurar a qualidade final, a qualidade marginal do sistema aberto em relação ao sistema fechado em relação ao sistema aberto. Então, essa é a primeira. Hoje o Brasil todo, né? Aí eu fui para a Anvisa e na Anvisa, a partir de 2007, foi proibido o sistema aberto no Brasil. O segundo evento é um evento que ainda hoje não produz seus resultados. Foi no Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês produz 9 toneladas por dia, mais ou menos, de resíduos sólidos. 3 toneladas de resíduos sólidos produzidos por dia são de resíduos que podem ser reciclados como adubo. São resíduos que podem passar por compostagem e virar adubo. Qual é a diferença entre um resíduo sólido que você composta de um resíduo sólido que você não composta? É o destino final. O resíduo sólido compostável, ele vai para a agricultura. O resíduo sólido não transformado em adubo, ele vai para o aterro sanitário. Qual é a consequência de ir para o aterro sanitário? Tem um custo para a sociedade. Muito bem. Quanto custa compostar? Compostar deve custar mais barato do que mandar para o aterro sanitário. Custa R$10.000 por mês a mais. Então, essa foi uma decisão que nós tomamos no hospital. Nós vamos compostar o nosso resíduo sólido compostável. Isso significa gastar R$120.000 a mais por mês nesta conta, e cujo resultado é um resultado para a sociedade, não é um resultado para o hospital. Agora, tem certas contas que não dá para fazer a conta do resultado para a minha atividadezinha. Se eu não conseguir olhar para a sociedade, com esse olhar amplo para a sociedade, particularmente quando nós estamos falando de impacto no meio ambiente, particularmente quando nós estamos falando de asma, então, olha, se o meu trabalhador tiver asma, eu troco.
Se esse for o comportamento, esqueça, nunca nós vamos ter um número de bons que seja maior que o número de maus. Tem que ter, aí nesse processo, tem que ter um movimento civilizatório, que a gente tem que ter condição de construir para esse novo momento acontecer. Senão, não vai acontecer. Só complementando que o 2 em 1 tem uma coisa importante, que é a redução das etapas de limpeza, né? E então reduz tempo, né? Tudo isso, né? Então é muito importante pensar nessa redução de etapas, porque você diminui o tempo e com isso sobra mais tempo para outras atividades. Vamos aplaudi-la. Próxima pergunta. Quais os maiores desafios relacionados à microbiologia, tanto em seu processo de identificação dos micro-organismos, quanto à eficácia dos ativos presentes no mercado? Obrigada. Bom dia, gente. Bom, o nosso principal desafio está relacionado à mutação, né, bacteriana, e até por essa mutação que acontece hoje a presença de muitas superbactérias ou bactérias multiresistentes. E até aproveitando um pouquinho do que o Dr. Gonzalo estava falando, essa responsabilidade não só para os processos internos, mas responsabilidade com a sociedade, ela é bastante importante, porque o efluente ou o saneamento básico, ele também tem sua culpa na questão da resistência das bactérias, né? Até o saneamento doméstico, a gente usa produtos de limpeza em casa e nesse descarte, se não há um tratamento adequado, ali a gente já começa a criar uma resistência bacteriana. A comunidade científica hoje discute bastante sobre isso e muita das resistências vem das bactérias do meio ambiente, né? Então, são bactérias que estão ali no esgoto e eles já têm contato com vários produtos, né, de eliminação, começam a produzir essa resistência e passa essa resistência para outras bactérias que eventualmente encontram no caminho. Então, assim, para a parte de microbiologia em relação à identificação das bactérias, a mutação é bastante importante, um desafio. Por exemplo, quando nós usamos uma cepa, né, para verificar a eficácia de um produto, se essa cepa ela não é bem armazenada, ela pode sofrer uma mutação, né? Então, na multiplicação dela, aleatoriamente, há um erro, e aí o DNA ele é alterado, e isso faz com que o micro-organismo mude. Ele deixa de ser aquele micro-organismo-alvo, né? E aí, na avaliação da eficácia de um produto, tínhamos o objetivo de verificar um micro-organismo específico, mas ele deixou de ser aquele micro-organismo específico, e a gente pode ter um resultado inadequado, um resultado falso em relação à eficácia contra um produto específico, né? E essa mutação ela também é importante para a questão da eficácia dos produtos, porque nós, microbiologistas, estamos muito preocupados, e para a gente é um desafio, entender todos os mecanismos de resistência bacteriana, microbiana, né, mas com maior preocupação na bacteriana. É importante a gente entender esses mecanismos de resistência para que a gente possa trabalhar na pesquisa e ter produtos que sejam altamente eficazes contra todos os tipos de bactéria e contra essas resistências também, né? A Patrícia vai falar logo mais do nosso produto, que ele tem um modo de atuação que é um dos mais eficazes, né? O modo de atuação com maior eficiência é aquele que vai atuar na síntese de DNA, né? Que no DNA que ocorre a maior parte das vezes da mutação. Então, dentro um produto que atua nessa área, a gente consegue reduzir essa questão desse progresso tão avançado na resistência microbiana. Bom, é isso. Vocês gostariam de complementar com algo mais? Dos desafios da microbiologia, eu poderia também incluir uma coisinha, né? Sim, por favor. Dentro do hospital, quando ocorrem surtos, né? Então, existe já um protocolo no Serviço de Controle de Infecção, de todos os passos, quem tem que atuar, como que tem que atuar. Só que tudo para controle e detecção e controle desse surto, para que não se espalhe mais. Só que uma das coisas mais fundamentais, que não vai adiantar se não tiver essa coisa fundamental, todas essas outras medidas, seria não ter um laboratório de microbiologia.
E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos hospitais brasileiros não tem o laboratório de microbiologia. E por que ele seria tão importante nesse caso de surtos e detecção do micro-organismo? Porque eu preciso de rapidez para ter um diagnóstico da situação e tomar as devidas precauções e medidas. As medidas, para você ter um ambiente microbiologicamente seguro, requer outras medidas, além dessa identificação. Medidas que são administrativas, educativas, que atuem conjuntamente com o serviço de educação continuada. Tá? Então, é fundamental. Tudo isso que você falou é bonito. E nada funciona se a gente não tem um laboratório de microbiologia para agir precocemente nas medidas que eu tenho que tomar frente a um diagnóstico. E essa é uma realidade nacional. Né? E só complementando, fazer todo o monitoramento, né, da limpeza e criar indicadores, realmente é de muita importância ter um laboratório totalmente de acordo. Senhor Gonzalo? E ter os protocolos, né, os protocolos clínicos que os médicos aceitem seguir. Né? E aí, como é que se constrói um protocolo? Se constrói um protocolo expondo conhecimento. Quer dizer, se eu não expuser conhecimento e não fizer com que os membros do corpo clínico aceitem o protocolo, eles não vão seguir o protocolo. Né? Então, essa questão da difusão do conhecimento, da exposição desse conhecimento para construir protocolos que sejam adequadamente respeitáveis a partir de uma adequada identificação do agente microbiano e do que acontece na biota do hospital. Então, esse conjunto de coisas tem que ser amarradas através da difusão do conhecimento, da discussão aberta com o corpo clínico, de tal forma que o corpo clínico aceite que existe a melhor maneira de fazer e a melhor maneira é a que deve ser feita, e não aquilo que ele acha que deve fazer ou aquilo que ele acha que ele aprendeu a fazer. Por isso, a construção dos protocolos em cima de conhecimento é fundamental para que você tenha um melhor controle da biota do hospital. Né? Temos alguém? Por favor, vamos aplaudi-la. Seu nome, por favor. Okay. Luciana. Bom, o que eu gostaria de contribuir e conversar um pouquinho seria, vamos organizar o pensamento, que eu acho que, no final das contas, dentro desse tema, a gente traz um pouquinho de tudo que foi discutido anteriormente para chegar nesse ponto final, né? Então, produtividade, capacitação, investimento, né, com redução possível de custos, que acho que é um tema que, quando a gente está na prática do hospital, a gente observa esses dois pontos, né? Então, você otimizar o recurso, melhorar a segurança, melhorar a gestão de risco e, por fim, melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade de vida de pacientes, enfim, de todos nós, e melhorar para o ambiente. Então, a gente aqui atravessa diversos pontos, né? E quando a gente fala da questão dos micro-organismos, como a Cris colocou, na questão da resistência, esses micro-organismos que estão aí prestes a dominar o mundo, essas bactérias muito resistentes, né, que têm causado aí um grande transtorno financeiramente, que esse impacto gera, né, como o doutor Vecina também colocou, esse impacto é altíssimo financeiramente, porque a gente tem o uso dos antimicrobianos, a gente tem o aumento do tempo de internação, a gente tem leito bloqueado. Consequentemente, isso diminui a rotatividade, que é aquela busca, né, bem colocada no começo, porque a rotatividade dentro de uma instituição é importante, né? Então, a gente tem todos esses reflexos finais. Até na carne que a gente come, né? Até os nossos animais tratados com antibióticos estão fazendo parte do processo aí das bactérias multiresistentes. E aí, quando a gente chega nesse ponto, né, de minimizar esses riscos, de fazer essa gestão, eu entendo que
a gente vai passar por várias etapas, né, desde a parte dos recursos adquiridos, a parte da sua equipe lá na ponta, a capacitação e o monitoramento dessa capacitação, né, da ponta. Então, você tem a gestão do conhecimento, os treinamentos e, principalmente, o feedback para essas pessoas que estão na ponta, né? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Quem trabalha em hospital, trabalhou, sabe, você está numa enfermaria e a cobrança por um leito ser liberado, né? E você conversa com a pessoa lá da ponta da higiene hospitalar, né? Aquele que está responsável por fazer a liberação daquele quarto, tira 10 minutos para conversar como é que é a gestão do trabalho dele, e aí, como a Silvana colocou, às vezes você tem um fazendo o trabalho de 3, né? Como é que isso impacta? Porque, no fim, a gente passou por todos esses processos, mas lá naquela pontinha, como é que isso impactou? Porque, se ela está correndo, ela pode, às vezes, ter o melhor produto, mas, se ele não for bem aplicado, a gente não vai ter o bom resultado, né? Se ela não tiver com as técnicas adequadas, nós também não vamos ter um bom resultado. Se ela não tiver tempo hábil para trabalhar de forma correta, né, que é o controle do tempo, nós não vamos ter um bom resultado, né? Então, a gente sabe que já está mais do que comprovado. A gente tem diversos trabalhos mostrando, né? Às vezes, um paciente que estava em isolamento saiu, recebeu alta, o outro entrou e adquiriu o mesmo micro-organismo. Então, quer dizer, são vários fatores, né, que, no final, a gente traz todos esses temas que a gente discutiu para um processo de gestão de qualidade, de segurança, de monitoramento de risco, de capacitação do profissional, né, para a gente melhorar. Então, você faz... E aí fica a minha dúvida, né, porque quando a gente, às vezes, vai lá falar, olha, você precisa melhorar o seu recurso, e ele entende isso como, às vezes, aumentar o seu custo, e acontece, a Silvana já deve ter visto, como ela comentou, né, às vezes você está numa instituição, olha, eu estou com um problema sério, eu estou com muito isolamento, eu estou com muita bactéria multiresistente, eu estou com uma dificuldade grande aqui na gestão, estamos sendo notificados. Aí você fala, então, esse procedimento você poderia melhorar de tal forma. Mas isso vai encarecer demais. Imediatamente a resposta é essa, porque, óbvio, existe essa preocupação, porque o risco, a consequência, ela não é palpável para nós, né? Ela é perceptível no paciente que tem a infecção, que pode vir a óbito, ou então que aumenta o tempo de internação, enfim, né? Então, tudo isso, não sei se eu consegui ordenar bem os pensamentos, mas o que eu quis dizer é que tudo que a gente conversou antes impacta agora, resumindo nessa questão dos micro-organismos, do ambiente, da contaminação, né, dessa situação. Era isso. Senhor Gonçalo. Olha, Luciana, eu acho que você pôs o dedo numa das feridas importantes, né? Qual é a distância que existe entre aquele que toma a decisão dentro de um hospital e as questões da limpeza hospitalar? E que tipo de conhecimento um administrador de um hospital tem sobre o que acontece no momento da liberação de um leito? E aí, de novo, eu sou culpado. Mas eu sempre procurei diminuir essa distância entre eu e o que acontece lá na ponta, né? Esse é um problema interessante dos hospitais, porque os hospitais são estruturas, isso já cantado em prosa e verso por todos os grandes pensadores da questão da gestão de saúde, que o hospital é a agência mais complexa que o homem criou. E o hospital, de fato, é uma agência muito complexa. Por que ele é muito complexo? Primeiro, porque ele trabalha com múltiplas tecnologias, né? Vamos tentar imaginar que tipo de atividade humana tem 14 profissionais diferentes trabalhando para obter o mesmo resultado. São 14 as profissões de nível superior que nós temos na área da saúde. Eu estou falando só das de nível superior, as que têm formação de nível superior. São 14. Eu não saberia, eu tenho dificuldade, sempre que eu tento falar as 14, eu sempre esqueço alguma, então não vou tentar agora.
Olha, então são muitas tecnologias interagindo, e são tecnologias interagindo 24 horas, 7 dias por semana. Então, você tem uma estrutura que comanda o hospital durante o horário comercial, porque a maior parte das coisas funcionam no horário comercial. Aí tem dois problemas, o problema do hospital da noite e o problema do hospital do fim de semana. São muito ruins os hospitais da noite e o hospital do fim de semana. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura de comando diferente e rotinas de trabalho aparentemente diferentes. De noite eu tenho o mesmo doente no hospital e no fim de semana também. Só que a maior parte das pessoas que tomam decisão não estão lá. Como é que é o processo de tomada de decisão à noite e no fim de semana? Isso tudo concorre para transformar o clima organizacional. O clima organizacional, em grande parte, ele é fruto da cultura da organização, mas também a cultura é uma coisa muito bem estabelecida, mais complexa, mas nesse pedaço que eu chamo de clima organizacional, não tem só a cultura, mas tem essa outra parte transparente, ou transparente não, opaca, o contrário de transparente, que essas relações do que acontece à noite, nos finais de semana, e como é que a cadeia de comando funciona. Essa cadeia de comando, ela costuma ser muito longa. E aí eu nunca fico sabendo o que está acontecendo na limpeza, eu nunca fico sabendo o que está acontecendo na lavanderia ou na rouparia, agora que nós não temos mais lavanderia, ou no laboratório, ou... Enfim, bastou ficar um pouco mais distante e aquilo é um processo que parece que está fora do processo. Como é que faz para romper com isso e aproximar decisor de decisões? Este é o desafio que nós temos que levar. Sempre que eu souber por que uma coisa está sendo feita, eu vou ser parte dessa coisa. Sempre que eu não souber por que essa coisa está sendo feita, eu não vou ser parte da solução. Então, quando nós estamos discutindo a troca de processos, quando nós estamos discutindo que não pode mais ter rodo e pano, o cara lá de cima está sabendo disso? Não está. Eu me lembro quando nós introduzimos o MOP, eu disse, que negócio é esse? Mas eu não sabia o que era isso. Não sabia qual era a vantagem. Quanta água eu ia economizar utilizando um sistema diferente. Que é impressionante a quantidade de água que você economiza utilizando um sistema diferente. Agora, se o conhecimento não atingir o processo de tomada de decisão, ele vai ser um processo de tomada de decisão coxo, manco, e com chance de regredir, caso eu, por exemplo, vá discutir da forma como nós discutimos equivocadamente a questão dos custos. A gente interpreta, primeiro que a gente tem uma péssima noção de custo. Custo é gasto alocado. A gente sabe o que a gente gasta, mas a gente não sabe o que custa, porque eu dificilmente tenho sistemas de alocação de gastos que mereçam o nome de sistema de apuração de custo. Então, eu acho que nós temos que ter um compromisso com a transformação desses conhecimentos em um capital que seja, de fato, da organização. Isso significa achatar a organização, para que esse conhecimento que está na base consiga chegar nos níveis hierárquicos mais altos da empresa. Obrigado. Mais alguma colocação? O senhor entende que esse link, por exemplo, hoje ainda acaba sendo através da questão financeira, de valor, né? A gente não tem outra opção. Às vezes, para a pessoa conseguir chegar a uma estratégia de mudança efetiva, antes disso, e não vem nem, às vezes, do decisor, né? Ela tem que mostrar todo o desenho para dizer que aquilo é uma melhoria e que pode ser que impacte financeiramente de alguma forma, né? Olha, mas nós temos que olhar para esse desafio, o desafio da financeirização das atividades, pelos dois extremos. Por um extremo, é esse extremo do menos custo, menos custo, menos custo. No outro extremo, é o extremo do resultado. Porque o dinheiro mostra as duas coisas.
E nós temos uma barreira muito grande, nós, particularmente da saúde, temos uma barreira muito grande a transformar coisas em números. Porque nós temos uma dificuldade de trabalhar com números. Agora, esses números são números que exigem apenas um pequeno domínio das 4 operações básicas, né? É aritmética, nem matemática é. Então, nós também temos que passar por cima desses medos de enfrentar, transformar os nossos resultados em número visível, né? Temos que tentar entender que o que é margem de contribuição. Que a margem de contribuição zerou o custo fixo e agora ela só tem que se preocupar com o custo variável. Eu tenho que saber o que é custo fixo e o que é custo variável no meu processo de trabalho. Então, nós aqui do lado de cá, na área da limpeza, na área até da área do controle de infecção, essas coisas, nós temos que aprender essas outras línguas para que a gente possa se comunicar de maneira adequada com quem não domina a nossa língua, para a gente conseguir atingir esses outros tomadores de decisão. Nossos aplausos à senhora Luciana. Muito obrigado pela sua participação. Vamos, então, à próxima pergunta. Sabemos que o custo de novas tecnologias é diretamente proporcional ao volume de uso, sendo, na maioria das vezes, um processo lento para aquisição, já que o custo de entrada é mais alto que as soluções pré-existentes. De que forma vocês acreditam que as novas tecnologias possam contribuir para a busca de excelência em saúde e como torná-las mais acessível? Posso começar? Falando em limpeza, né, serviço de higienização, eu acho que as tecnologias elas podem contribuir, principalmente aumentando a produtividade, diminuindo o tempo de execução dos processos, diminuindo esforço, tempo e energia do funcionário, né? Então, oferecendo mais conforto, mais ergonomia para eles e também e com isso a redução dos riscos ocupacionais desse funcionário. Então, tem vários exemplos aí, né? Então, por exemplo, com relação a máquinas, os equipamentos de uma forma geral. Os equipamentos hoje existem equipamentos inteligentes. Então, cada vez procurando um aumento de produtividade e fazendo com que tenha menos esforço físico por parte do colaborador que manipula. E outras máquinas que só faltam falar, elas lavam, polem, enceram, elas aspiram a água, elas fazem o papel de vários outros equipamentos menores ou outros materiais. Então, é um investimento que vale muito a pena, né? Temos os novos sistemas inteligentes de gestão de leitos. Isso daí é importantíssimo para todos no hospital. Isso daí não é só para a limpeza, né? Isso é importante para o corpo clínico, para a enfermagem, né? E todos eles têm que estar engajados, né? Todos vão ser beneficiados pelo sistema de gestão de leitos. Então, é tudo muito mais rápido, aumenta a produtividade, faz com que o funcionário não tenha retrabalho. Então, é uma tecnologia que já está implantada em vários hospitais e tem vários tipos, cada vez se aperfeiçoa mais, né? E com ótimos resultados, né? Porque o quarto ele não pode ficar ocioso, ele tem que estar disponível quase que imediatamente depois da alta do paciente. E, antes disso, existe uma coisa chamada limpeza terminal. Agora, se a pessoa demora para ficar sabendo que aquele quarto está desocupado, se a enfermagem nem se tocou que o paciente saiu dali, se o funcionário demora para chegar lá para fazer a limpeza, é um tempo ocioso e tempo é dinheiro, né? Então,
como tornar o sistema eficiente? Através de um sistema de gestão de leitos. Então, é investimento, é uma nova tecnologia. Monitoramento da qualidade da limpeza. Hoje em dia, ninguém mais aceita o checklist visual. Tá? Ai, mas eu ainda faço checklist visual no meu hospital, acho importante. Você até pode continuar utilizando, desde que você use um outro instrumento, mas que seja válido, né? Então, existem vários, né? Existe o ATP, que é a adenina trifosfato, que ele é muito utilizado, inclusive, em treinamentos com bons resultados, né? E existe o gel fluorescente, né? Então, é um modo de você medir a qualidade da limpeza, porque todo mundo hoje quer saber de indicador. A tua limpeza está boa? Ela vai bem, obrigado, ou está ruim? Então, eu posso mostrar, eu não posso falar do achômetro. Olha, eu passei o dedo, olha, aquelas paredes me pareceram. Então, o critério visual, ele não ele pode ser até um complemento, mas ele não é o principal instrumento. Eu teria que monitorar essa limpeza. Tá? Lembrando que pegar suave do ambiente, fazer cultura, isso daí é caro, isso daí só está indicado em casos de surtos. Então, tem que utilizar outros instrumentos. E, só para reforçar isso daí, existe um estudo que ele foi publicado em 2000, no jornal Hospital Infection. É muito interessante. Então, eles compararam, né, uma superfície, o quão limpa ela estava. Vamos ver, quanto de limpo está essa superfície aqui. Então, eles avaliaram pelo critério visual e utilizaram pelo critério que utiliza um instrumento, que, no caso, era o ATP. Pelo critério visual, as superfícies estavam 91% limpas. Bom resultado. E, pelo critério de um instrumento, apenas 24% estavam limpas. Olha a diferença. Então, não pode acreditar no critério visual. Não que ele não seja importante. Eu acho que ele é complementar, mas não é o principal. Tá? Então, tem que fazer o monitoramento da limpeza. O que mais? Pus aqui algumas coisas para eu não esquecer. Bom, de químicos nós já falamos, né? Tem que ter uma coisa importante aí dos químicos, né? É o seguinte: tem que ter você tem que ter produtos com boa tecnologia, que tem que obedecer concentração, maior número de superfícies possíveis, que elimine etapas, mas é importante lembrar que não adianta o melhor produto do mundo. Tem até uma listinha da Organização Mundial da Saúde que diz o que é um desinfetante ideal, né? Então, tem um monte de critério, que não seja poluente, que não seja tóxico, que isso, que aquilo. Não adianta ele obedecer todos aqueles critérios, ter um tempo de ação mínimo, não adianta ele ser um produto não poluente, não adianta nada disso se você não executa a técnica correta para você utilizar. E uma outra coisa muito importante é o tanto de produto que está tendo contato com a superfície. Essa é a coisa mais falha que tem. Vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, a Joint Commission, quando ela faz auditoria no serviço de limpeza, ela vai basicamente ali em 2 pontos. Um dos pontos é esse, porque todo mundo fala de químicos, vai ver quanto tempo que fica em contato o produto com a superfície, se espera os 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos, de acordo com o produto, né? Cada um tem um tempo. Acho que é isso que vai pedir. Não. O que a Joint quer é assim: será que tem contato do produto com a superfície? Porque, às vezes, o pano que a pessoa usa está praticamente seco. Então, é importante checar isso. O quanto ele está umedecendo aquele ponto, porque tem que estar molhado.
Ele não pode estar encharcado, pingando e escorrendo no chão, mas ele tem que estar molhado. Só que, se vocês observarem, a maioria dos panos de limpeza manual, aqueles utilizados na zona de maior risco, que são as superfícies mais tocadas, próximas ao paciente, eles estão secos. E ninguém percebe isso daí. Tem que ter bastante produto para ter a ação do produto sobre a superfície, que pode estar contaminada com micro-organismo multiresistente. Então, eu quero a ação do desinfetante. Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto que eles olham é a concentração. Ah, está aqui, está escrito no rótulo, é 1%. Mas será que está 1%? Eles conferem a titulação. Olha que interessante, porque, às vezes, você deixou armazenado muito tempo. Tem uma série de fatores que faz com que aquilo mude. Tá? Então, é isso. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu anotei aqui. Bom, então, é basicamente isso. Agora, a última parte da pergunta, eu acho que eu não saberia responder exatamente, né, de que que forma tornar mais acessível. Eu até queria ver aqui com vocês como tornar isso mais acessível. Eu não sei. Eu acho que o que a gente pode tentar, ao invés de tornar mais acessível, é fazer com que o outro enxergue, né, os gestores, principalmente, né, enxergue a realidade dos meus indicadores, os meus estudos que eu faço, tenham uma visão da importância desses resultados, desses indicadores. Eu não sei se aqui vocês teriam uma ideia diferente de como se tornar mais acessível. Alguma colocação? Não, eu acho que um pouco da resposta à questão colocada é o que eu falava na intervenção anterior, né? Quer dizer, se não houver comunicação, nós estamos falando de comunicação, o grande problema das organizações no mundo moderno, onde todo mundo sabe tudo e ninguém se responsabiliza por nada. Se não houver comunicação, nós não vamos ter solução. Então, quando está falando de gestão de leito, é uma questão absolutamente crítica no dia a dia do hospital, principalmente da terça até a sexta-feira, que é o momento em que você tem que colocar o leito o mais rápido possível à disposição do paciente que está na porta, né? Então, essa é uma questão que tem que ser gerenciada por todos os componentes do hospital. E você tem que ter times bem concatenados para conseguir dar as respostas nos tempos que o sistema produtivo do hospital exige, né? Nessa hora, a área da limpeza é uma área nevrálgica, ela é crítica, e ela tem que estar englobada, né, com esse conhecimento, o conhecimento da criticidade da ação dela, e com o sistema de gerenciamento de leitos, né? Essa é uma questão muito importante. Agora, é um problema dependente de um bom sistema de comunicação e de desenvolver esses instrumentos, muitos deles bastante simples, mas que têm que existir estruturadamente e transformar em protocolos, né? Senão não funciona. Alguém da nossa plateia, por favor, vamos aplaudi-lo. Bom dia, meu nome é Roberto. E sobre custo, é uma forma de levar para os gestores, principalmente para a alta gestão, transformar o custo existente dentro de um período, 1 ano, 2 anos. E aí, quando você tem esse número maior, você consegue fazer uma conta para investir em produtos com mais tecnologia. Porque eu nunca fiz uma conta onde produto doméstico fosse mais em conta do que produto profissional. Então, uma forma de chamar a atenção
do setor de compras ou da direção do hospital, é mostrar, dentro de um ano, o quanto foi gasto e, de fato, quanto ele poderia gastar. E como é que se faz isso? Atualmente, eu tenho um produto que está diluindo de 1 para 10, ou nem dilui. E eu transformo isso em produto profissional. Se eu fosse pegar um produto de alta diluição, quanto disso, quantas bombonas dessa eu poderia comprar? E, sem dúvida, algo em torno de 30% a 40% vai aparecer de resultado. Essa é a métrica que eu entendo do mercado, na parte de custo, né? Outra coisa que não é levada em consideração na composição do custo é o tempo de mão de obra, que sempre é o que vai mais onerar na despesa de qualquer empresa, né? Esse custo com mão de obra. Então, se eu consigo reduzir, se eu consigo monitorar por atividade e ter um custo por atividade, toda vez que eu introduzir um produto e ele reduzir tempo, eu consigo nomear um valor a esse tempo e dizer o quanto daquela nova tecnologia esse produto vai agregar também. Porque, se for comparar só preço de prateleira, produto profissional sempre vai aparecer com um valor maior. Mas, quando for olhar para custo, essa conta nunca vai aparecer. Sempre produto profissional vai ter um custo bem menor. Outra coisa que foi falado muito sobre indicadores, né, e foi falado aqui de alguns, né, como transformar isso em resultado financeiro. Porque tem a ver essa comunicação financeira com a comunicação que eu faço com a minha chefia. E tem uma forma de eu fazer ter um mecanismo para eu me comunicar tanto com essa alta gestão quanto com o meu operacional, que são as auditorias, que podem ser feitas por ATP ou geoluminescência, e você pode também ter outros indicadores, como fitas de pH, para fazer verificação do produto, fita de ativo do produto, que é algo muito simples, que você faz em segundos, porque não adianta você ter o melhor produto lá na tua operação e, por algum motivo da tua infraestrutura, o produto não está saindo na diluição correta, né? E como é que transforma isso em resultado financeiro? Se a sua empresa, se o teu quadro é terceirizado, você pode pegar um equipamento como um ATP e dizer o seguinte: olha, semanalmente nós vamos auditar X áreas e você tem que ter uma meta dentro do padrão dessa leitura de ATP para você bater. Se você não bater, você vai ser multado. Porque, se a terceirizada ela se dispõe a realizar o serviço, né, nós entendemos que ela sabe o que está fazendo. E, se ela sabe o que ela está fazendo, eu entendo que ela não terá nenhum problema em aceitar métricas que são utilizadas no mercado e são preconizadas no manual, inclusive. Então, você pode pegar leituras de ATP, você pode marcar banheiro com o gel, e depois você vai lá com o supervisor da empresa e faz as auditorias. Se estiver dentro de um percentual aceitável, parabéns, estamos aí monitorando essa qualidade, e, caso negativo, a empresa sempre vai correr para poder atingir essas metas, né? Então, essa auditoria sempre é uma forma de envolver todas as pessoas, né? O pessoal da operação, eles têm uma produtividade muito maior quando eles se sentem auditados. Quando ele sabe que vai ser auditado, quando ele entende que existe como eu verificar se aquela atividade que ele realizou, ela efetivamente teve o resultado que a empresa esperava. E a experiência que eu tenho com a operação na ponta é que eles gostam de ter o trabalho deles valorizado. Porque, infelizmente, uma falta de comunicação que eu acho que é fundamental nesse negócio da limpeza que tudo é muito bem planejado, está tudo escrito em processos, mas o funcionário nunca viu, leu ou teve um treinamento do POP.
E aí, o que acontece? O antigo passa para o novato aquilo que ele aprendeu, de forma equivocada. E dentro da correria, do dia a dia, as coisas vão ficando sempre como era antes, apesar de, para a foto, está tudo sempre muito bem organizado. Então, eu entendo que ter um processo de auditoria de forma técnica, não visual, porque eu entendo que o que está limpo para mim pode estar diferente para outras pessoas. Se não tiver algo que nós consigamos transformar isso em números, mês a mês, semana a semana, todos os dias, a gente não consegue melhorar. Então, mesmo que não tenha uma empresa terceirizada, você transforma isso em acordo de nível de serviço da área, né, em SLA, e alguém que vai auditar vai dizer se o serviço está efetivamente trazendo o resultado que a corporação precisa ou não. Alguma colocação, senhor Gonzalo? Eu acho que o Roberto ele colocou 3 coisas que eu acho fundamentais. A primeira coisa é ele falou um negócio de tempo, né? Ele falou: vamos fazer um levantamento de 1 ano. É óbvio que quando você faz um levantamento muito pontual, a probabilidade de você convencer alguém com aquele levantamento pontual é menor, porque aquilo pode ser um evento esparso, não um evento que possa ser demonstrável. Então, se pegar uma quantidade de dados maior, muda a qualidade do resultado final daquilo que se está tentando demonstrar, né? Então, é importante ter essa noção de que as pessoas que não fazem parte do seu processo podem não entender como ele ocorre. Então, você tem que gerar conhecimento para que esse resultado diferente seja também inteligível por pessoas que não estão no seu nível de atividade, não estão participando do seu processo de atividade, né? Então, essa é a primeira coisa que o Roberto trouxe. A segunda coisa que ele falou foi essa coisa do terceirizado, né? A gente, infelizmente, olha o terceirizado como sendo o cara que vai fazer as coisas por mim, e não como um parceiro que vai trabalhar junto comigo. O terceirizado é um parceiro que vai trabalhar junto comigo. Por que eu ponho o terceirizado? Porque ele sabe fazer melhor uma coisa do que eu. Agora, a responsabilidade final pelo trabalho terceirizado continua sendo minha, desde que o contrato seja claro. Então, nós vamos fazer, testar aí, fazer os testes que ele mencionou. Essas coisas eu não entendo. Nós vamos fazer o certo, mas isso está no contrato. E se acontecer tal coisa, terá tal consequência, né? Então, estando no contrato, está resolvido. Ou melhor, está encaminhado, né? Quer dizer, tem que estar claro quais são as SLA que nós vamos buscar. E eu acho que isso foi muito bem colocado. Quer dizer, quando eu terceirizo, eu não estou deixando de ter responsabilidade sobre aquela coisa, eu continuo tendo a mesma responsabilidade. Só que tem alguém executando e eu continuo sendo responsável pelo resultado final daquilo, né? E a terceira coisa que ele falou é da questão do treinamento, né? Quer dizer, a pior coisa que pode acontecer é você ser treinado por um cara que está lá, que está fazendo errado. Aquilo vai eternizar o erro, né? Nada mais importante, eu não tenho dúvida hoje, a coisa que eu aprendi muito na minha vida de gestor, é que capacitação é algo que tem que ser permanente nas organizações, particularmente nas organizações complexas, né? Temos que entender que existe a necessidade de haver uma transferência ativa de conhecimento permanentemente nas nossas organizações. O exemplo mais dramático disso é a história do lavar a mão. É um exemplo dramático, né? E a gente não entende isso. Eu gosto de brincar dizendo que o bom crente é o crente que ora todos os dias. Ora as bolas. Se eu sou crente, por que eu tenho que rezar todos os dias? É como esse negócio de lavar a mão, né? Se eu não ver todo dia a importância de lavar a mão, eu não vou lavar a mão.
é assim como acreditar em Deus. Se eu todo dia não sei, eu acredito, eu creio, o Senhor me ajuda, etc., não vai acontecer, né? Então, você tem que nem rezar, tem que rezar todo dia. E essa questão da capacitação é assim, tem que capacitar todo dia, continuamente, para sempre. Só destacar um outro detalhe interno de redução de custos, que quando você tem uma conta de um ano e você começa a comprar dentro de um contrato e não mais em cotações mensais ou bimestrais, você acaba tendo uma redução de trabalho também em outros setores. Então, tem uma redução de custo que, às vezes, não dá para perceber, mas atrai as outras áreas que participam do processo, né? Então, quando você fecha um contrato com uma empresa de um ano para compra de serviço, você consegue segurar preços, né? E a pessoa fica ali já com um valor dentro do ano para fazer compra de produto, e a área vai apenas pedir, conforme a demanda, conforme o estudo realizado, né? Então, além de ter mais praticidade, operacionalmente falando, né, você tem impactos em outras áreas, e esses impactos também que vão seduzindo e vão trazendo as outras áreas para esse compromisso com a limpeza e desinfecção. É isso. Nossos agradecimentos ao senhor Roberto, aplausos a ele. Muito obrigado pela sua participação. Olha, nós recebemos um número muito grande de perguntas feitas pelos nossos internautas que estão nos assistindo ao vivo, mas, dado ao horário, nós não poderemos fazê-las aqui. Isso não quer dizer que não serão respondidas. Evidentemente, serão respondidas futuramente pelos nossos especialistas e enviadas a vocês, internautas, que as fizeram. Agradecemos mais uma vez pelo número grande de perguntas a vocês que estão nos assistindo ao vivo via internet. Sabemos que a busca por inovações é uma constante no setor de saúde. Gostaríamos de apresentar a vocês algumas dessas tendências nas áreas de hospitalidade e controle de higienização e infecção hospitalar. Para isso, convidamos ao palco a senhora Patrícia Bonafé, gestora de marketing da Ecolab, que atua no mercado de higienização e limpeza há 20 anos. E aplausos aos nossos especialistas, por favor. Bom dia para quem está nos assistindo. E o que eu vou falar um pouco agora para vocês é o que tem de tendência, novidade, nesse mercado de hotelaria hospitalar. Próxima tecnologia que eu vou falar um pouquinho de lavanderia. O que a gente encontra muito agora em alguns congressos, algumas tecnologias relacionadas a tecidos inteligentes. Coloquei algumas marcas aqui mais conhecidas, que é a Clothing+, ExoSkin e a Stitch. O que eles fazem, esses tecidos? Eles fazem um monitoramento cardíaco, pulmonar, cerebral. Inclusive, a Stitch, ela tem um programa dentro da casa de repouso, onde ela coloca a roupa no paciente e o médico vai monitorando à distância o que está acontecendo, evitando, então, as visitas frequentes. Mas aí a pergunta que a gente faz é, como é que eu lavo esse tecido, né? Existe uma tecnologia por trás do tecido. Qual é a melhor forma? Não é exatamente da forma como a gente faz hoje. Tá? Então, tem uma tecnologia diferenciada, e a Ecolab está trazendo uma parceria junto com a universidade para a gente trabalhar esse tipo de lavagem. Esse tecido ele está começando a entrar no mercado americano. Então, ele já não é desde 2014, é uma onda mais nova. Tá? Vamos dizer que é uns 2 anos para cá. Outra tendência, que, na verdade, lá fora já não é tendência, é já uma realidade, é a questão das acreditações da lavagem, porque, na verdade, o tecido, ele nada mais é que uma superfície que está em contato direto com o corpo, né? Diria até que mais que as superfícies que a gente toca, porque ele já está direto no corpo. Então, existe essa preocupação lá fora de você garantir a qualidade da limpeza que foi feita no tecido. Aqui no Brasil, a ONA ela começou a ter esse tipo de padronização, né? Lá nos Estados Unidos tem a HLAC, que também faz, e as duas elas trabalham mais ou menos da mesma forma, que é um foco mais no processo, garantir que o processo foi efetivo. Mas existe uma outra, que
hygienically clean, que ela vai além. Ela garante que o tecido que foi lavado, no final, tem pelo menos que 20 unidades formadoras de colônia. E eles usam uma metodologia baseada, inclusive, numa norma europeia. Então, já estamos, quer dizer, na verdade, eles já estão um pouco mais avançados nesse sentido. Então, aí fica uma pergunta, como é que hoje a gente faz esse tipo de monitoramento das empresas? Eu sei que a maior parte aqui tem terceirização na lavagem, né? Como que a gente faz hoje essa avaliação junto a esses parceiros, né? Não deixam de ser os parceiros. Ok. Antes da gente introduzir o tema de monitoramento, eu queria passar um vídeo para vocês de um caso real que aconteceu no Hospital Kaiser Permanente, na Califórnia. Los Angeles. Nearly 10 million people on their way home, to work, to a show. 10 million stories converging at a stoplight, at the restaurant, and on the freeway. In the suburbs of Downey and Panorama City, many of those stories will converge here, Kaiser Permanente, where the lives, skills, and education of caregivers and other professionals merge to give priority to one life, the next patient. In early 2008, we had really been looking at how we were doing in terms of preventing all kinds of different healthcare-associated infections. And the research was really clear that the environment could be an ongoing source of potential infections. So we partnered with physician Phil Carling in designing a program where we could do some cleaning validation. Our management team, unbeknownst to the environmental services staff, will go and select some rooms, and we will mark with that fluorescent marking gel 14 frequently touched surfaces. When we did the baseline data, we're only cleaning 19% of our frequently high touch point surfaces. Our baseline came at 28%. Toilet flush handle, it was a When the data came back, it was clear we did have an opportunity to improve. We got this beautiful place, big hallways, private rooms, and the place looks clean. And then we hear from Enid, not so much. That's where I think the science that Enid and her profession brings in to the group really help us not rely on what we think, but then real hard data and give us something to work on that we can improve. Our leadership, fortunately, was very, very supportive and recognized the potential opportunity to improve care. But we also have a real strong labor management partnership. And I met with the coalition of our labor union leaders, shared what we've done, shared what the findings were, and then talked with them about the strategy for improving our cleaning. And that the work that we were going to do was not intended to be punitive or disciplinary in any way, but to help our staff learn. Through the regional and environmental services peer groups for Kaiser Southern California, and working in collaboration with infection prevention and control, competency validation tools were made. We standardized policies and procedures for cleaning, and we took that information as well as the process for applying fluorescent marking gel, and we utilized probably pretty much those three things in working through our unit-based teams to retrain staff, to show them how the fluorescent marking gel process worked, and to make sure we were cleaning all the same way. And I think one of the misunderstandings sometimes is that people don't have the best intent when they're performing their jobs. They really do, but they just need to know exactly what they need to do, which they understand early on during training, but why they need to do it. And that's how you have an effective team. We put it in the context of really saving people's lives, that they had a unique contribution to make as members of the healthcare team
that was critical. Nursing and doctors can only do so much, but if we let the germs sit in the room, what's the point of doctors and nurses doing their thing? In 2009, first quarter, we saw our score go from 19% up to 80%. And then for 2010, we saw a sustained score of 90%. Now we're in first quarter 2012, and we're cleaning 97% of our frequently high touch point surfaces in our patient rooms. I was so impressed and proud of everyone. They embraced it. Right now we're in 98, and we've been 98 for the last 2 years. And not only in the patient areas, but also in the ORs, special procedure rooms, common areas. We started last year, and we're actually doing very well on that too. Healthcare is very hierarchical, and the key is to having everybody viewed as a team member for what they bring to the party. It's like they say, united we stand, divided we fall. And now that we're all on the same page, I mean, there's no stopping us. Eu acredito que isso retrata bem o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que eles fizeram, esse trabalho muito bacana. E tem uma coisa também relacionada a dados, que é justamente essa sensação de que você melhorou, você está buscando algo melhor, né? A busca pela excelência. Isso não é possível ser feito isoladamente. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Não só dentro do hospital, mas contar com parceiros, contar com os fornecedores que sejam os produtos de limpeza ou do monitoramento. Esse é um trabalho que deve ser feito a 4 mãos. Okay? E aí, o que a Ecolab trouxe de novidade, mas ainda não disponível aqui no Brasil, e aí a gente vai checar o interesse de vocês, é um programa DASO. Ele é um sistema de monitoramento fluorescente, como vocês viram naquele vídeo. A diferença é que você consegue fazer todas as análises de dados e isso vai para um relatório onde você observa a evolução. Olha que bacana, você consegue ver o quanto você está melhorando nesse processo e tomar as ações corretivas se necessário. Isso tudo baseado num manual que vai junto com o programa do CDC, né? O CDC ele tem uma orientação de quais são as análises importantes, os pontos mais tocados que a gente tem que fazer esse trabalho. Então tem todo um treinamento a respeito de como usar essa metodologia. Para finalizar, eu vou falar de superfícies e o que é tendência, né? A superfície, eu diria que é o que está mais próximo da nossa realidade. Muito que a gente vê hoje já está obedecendo um pouco desses parâmetros. Entre eles, produtos mais sustentáveis. E aí, quando a gente fala de produtos mais sustentáveis, não é um produto apenas, mas todo o sistema que engloba esse produto. Que seja o produto, que seja a embalagem, a forma de uso, isso tudo tem que ser sustentável. O segundo parâmetro é a questão da evitar aerosóis, que eu vou colocar segurança, né? Então, foi muito comentado aqui pela Silvana, a gente falou da questão do aerosol. O aerosol realmente não é muito utilizado lá. Praticamente você não vê aerosol fora do Brasil. Aqui na região talvez tenha um pouco mais, mas nos Estados Unidos você não encontra e na Europa também não. O que eles fazem ao invés de usar o aerosol? Tem a possibilidade de eles usam muito microfibra, não sei se vocês repararam naquele outro vídeo, teve uma hora que ela pegou um baldinho e colocou no quarto. Aquele baldinho tem microfibra embebida em solução de desinfetante. Então, a microfibra, ela chupa o produto. Então, quando você coloca as microfibras organizadas e o produto, ela vai absorver, sem ficar com excesso. E você também pode fazer isso com pano descartável, tá? Funciona da mesma forma, ela vai ficar embebida. Também tem os wipes, que é uma tecnologia já de pano embebido. E a outra possibilidade de você usar a garrafa, mas não com aquela spray, é aquelas que você só aperta, né, squeeze, né, e você molha o pano. Então, é o que eles utilizam lá fora, não usam mais o spray.
E a outra questão é simplificar o processo. A gente falou que 2 em 1, 3 em 1 é uma outra onda que está vindo muito para a limpeza de superfície. Então, já sabendo dessas tendências, há 2 anos atrás, a Ecolab começou a pensar o que eu posso trazer para o Brasil que englobaria tudo isso, né, de uma forma mais efetiva para o mercado brasileiro. E foram 2 anos de análise para trazer o que a gente já trouxe agora para o mercado, que é o peroxide. Né? O peroxide, ele é um produto mais eficiente tanto na limpeza quanto na desinfecção. E por que ele é mais eficiente? Ele tem uma mistura sinergética entre o ativo desinfetante e os outros componentes da formulação. Quando a gente fala ele é 3 em 1, ele é desinfetante, é um limpador e limpa vidros. Por que é importante falar limpa vidros? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de checar. O produto normalmente que limpa vidro, o limpador de vidro é diferente do limpador comum. Por quê? Limpar vidro é muito difícil. Então, para ser um limpador de vidro, a tecnologia por trás é diferenciada. E é o que o nosso produto traz. Por isso que ele é um 3 em 1. E o ponto principal dessa nossa análise de trazer o produto aqui para o Brasil foi entender qual era a realidade hoje dos hospitais. E um dos pontos que chamou bastante atenção era a questão da produtividade, sim, mas em alguns casos foram relatados que a gente não tem tempo para esperar 10 minutos, que é o tempo médio da ação dos desinfetantes. Como que a gente faz? Não tem uma solução no mercado? Então a gente foi em busca de algo que pudesse reduzir esse tempo de limpeza. Então esse produto ele consegue ser eficiente em 3 minutos apenas. Né? Tem a questão da superioridade de limpeza que eu mencionei com vocês. A Cris falou um pouquinho do tipo de ativo. O peróxido de hidrogênio é a base desse produto, é um dos ativos que ele age na síntese do DNA, é um dos mais poderosos em eficiência, até por isso ele também consegue ser bem rápido, né, na eficiência dele. Ele também tem a outra questão, né, que a Luciana comentou aqui também, que é essa preocupação com a superfície, né? A superfície, ele também não é um produto que agride a superfície de uma forma geral, porque ele é um produto que ele é biodegradável e, ao mesmo tempo, ele não corrói. Ele tem substâncias lá que evitam a corrosão do material que vocês aplicam. Então, o que a gente entendeu? Esse produto está pronto para vir para o Brasil. Vamos trazer esse produto para o Brasil. E a gente conseguiu fazer esse lançamento. Na verdade, a gente já está testando em alguns ambientes. E o que a gente quer fazer hoje é oferecer para vocês a oportunidade de conhecer também essa nova tecnologia. Estamos aqui à disposição para que vocês possam realizar esses testes, entrar em contato conosco, e a Ecolab tem uma presença nacional, né? Atuamos no Brasil inteiro, então é só entrar em contato conosco, mas a gente também vai fazer uma pesquisa com vocês para entender a necessidade de cada uma dessas tecnologias. Bom? Eu agradeço o tempo de vocês, vou passar para o Alexandre para o encerramento. Bem, obrigado, Paty. Eu acho que eu estou aqui assistindo a palestra e o assunto, se pudesse, se estendia por mais 2, 3, 4 horas. Então, para a gente é um sentimento muito agradável, que o assunto tem volume. E o que talvez motive a gente a fazer outros encontros desse tipo, convidando, agradecer o calibre dos nossos especialistas que tiveram aqui hoje, Gonçalo, Silvana, Cris, por favor, super obrigado pela presença de vocês, agradecer também todos os que participaram aqui, o pessoal que participou pela transmissão, encerrar dizendo que a gente sempre pensa na Ecolab, quando a Patrícia estava falando sobre o produto, eu estou há 22 anos na Ecolab, quase 22 anos, e a gente sempre, quando começa a desenvolver alguma coisa, ela falou 2 anos atrás a gente fez, a primeira pergunta que a gente faz como empresa é: o que é o certo a se fazer? E a partir dessa pergunta a gente começa a desenvolver tudo. Segurança é o certo a se fazer. Quanto vai custar, os benefícios, etc., a gente vai entender com o passar do desenvolvimento. Um produto como esse, que ajuda a diminuir o tempo de limpeza, ajuda a salvar vidas, ajuda a melhorar a eficiência do hospital, e todos os benefícios que vêm junto com o produto, é o certo a se fazer.
E a gente vai investir, como eu comentei no começo, a gente investe por ano $200 milhões em pesquisa em tecnologia, com o primeiro grande propósito de entender o que vai trazer benefícios para os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para o encerramento desse nosso encontro. E, mais uma vez, agradecer demais a presença de todo mundo. A gente sabe que o tempo de vocês é muito valioso. E é isso. Para quem está aqui no evento, a gente vai servir agora um almoço, coquetel. E para quem está nos assistindo, agradeço demais a presença mais uma vez. Bom dia a todos.